7. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículos 26 e 27. Enquanto aí tem um grupo procurando nas suas Bíblias, não deixe de compartilhar o vídeo desse nosso culto, desta palavra de hoje à noite, os louvores que aqui são ministrados, porque nós entendemos que mais pessoas precisam ouvir a palavra de Deus nesses dias. Você encontrou? Tenho certeza que sim. Quero ler com você esse texto bíblico e logo em seguida a gente vai pensar um pouco sobre esta palavra. Eu leio com os irmãos, por favor, me acompanhe. O texto nos diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém? Queria te convidar para uma oração, e nessa oração apresentarmos também os diversos pedidos que nós temos aí em nossas transmissões, como também notícias que a gente tem recebido constantemente de pessoas que estão muito necessitadas dessa orientação de Deus para esses dias. Você pode orar comigo? Pai, eu te bendigo, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, separados fisicamente, mas juntos espiritualmente, na mesma fé. E por meio desse sistema de comunicação, Pai, temos o privilégio de estarmos agora na sala, no quarto, de muitos dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Eu quero te pedir, ó Deus, que esse ambiente que agora a nossa voz tem chegado, seja transformado num ambiente exclusivo de intercessão, oração, de louvor, como também de atenção à tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que essa palavra que o Senhor ministrará nessa noite sobre mim e através de mim, seja uma palavra de muita edificação, de confirmação de que o teu Espírito Santo está agindo entre nós e que o Senhor não nos abandonou como alguém que desistiu de tua obra. Eu oro, ó Deus, ainda por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão enfrentando dilemas, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles, ó Deus, que estão internados, por aqueles que receberam, ó Deus, o diagnóstico tão ruim, Pai, relacionado à sua saúde, mas o Senhor é um médico por excelência, o Senhor não vê limite para agir, o Senhor é especialista em resolver, em trazer direção no meio do caos. Ó Deus, eu te peço que esses dias continuem sendo abreviados, como o Senhor mesmo orou pela tua igreja. Eu oro, ó Deus, para que esses dias passem e o teu povo comece a ver, ó Deus, um cenário de esperança diante dos seus olhos. Nós ministramos, ó Deus, uma palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos e almejamos, ó Deus, por meio de tua palavra, que todas as tuas promessas se cumpram em nossas vidas. É a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você estivesse aqui, eu diria para você levantar o seu rosto, mas eu vou pedir apenas que a sua atenção esteja redobrada agora para a tela do seu computador ou da sua televisão. Amém? Queria poder falar com os irmãos hoje sobre algo que aparentemente deixou os discípulos bastante preocupados. A ideia de que um dia Cristo haveria de partir, ascender aos céus e que eles possivelmente ficariam um tanto desalentados. Em vários momentos da história dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, eles não sabiam o que fazer. Você deve se lembrar do episódio lá de quando eles estão atravessando aquela tempestade. E Jesus está deitado, dormindo com a sua cabecinha sobre um travesseiro. E os discípulos tentaram de todas as formas se livrar e não conseguiam. Até que chegaram no Cristo e o despertaram e até lhe fizeram uma pergunta que pareceu um pouco atrevida, dizendo: será que o senhor não se importa em ver a gente morrendo, em ver a gente cansado? E Jesus apenas se levantou, deu uma palavra de ordem àquela tempestade, tudo voltou ao normal e em seguida Jesus repreendeu os discípulos que eles precisavam ter fé. Portanto, a ideia de que Jesus um dia estaria ausente dos discípulos não era uma ideia muito confortável. Eles ficariam perturbados. Eles questionariam tal decisão do Pai. O povo de Israel era um povo que esperava uma intervenção de Deus a qualquer momento. Por isso eles clamavam no seu interior para que Deus fizesse alguma coisa
de extraordinário, algo diferente, algo maravilhoso, algo que arrancasse de si o jugo romano. Por isso, quando Jesus começa aquele clima e aquele seu discurso de despedida, os discípulos não se sentiam muito confortáveis com isso. Jesus estava ali dizendo para os discípulos que ele era a videira, os discípulos eram os frutos, que eles não podiam fazer nada sem a presença de Jesus. E daqui a pouco, Jesus começa a dizer que ele vai subir para o Pai, que a eternidade já estava ali esperando. Mas, cuidadosamente, Cristo adverte aos discípulos que eles não ficariam sozinhos. E eu acho isso fantástico na perspectiva de Jesus, na perspectiva bíblica. Eu acho muito interessante e muito consolador da parte de Cristo que ele tenha revelado aos discípulos que em breve ele haveria de subir para estar na presença do Pai, mas também deixou confortavelmente uma mensagem dizendo: eu não vou deixar vocês sozinhos. Por mais que nós estejamos sofrendo um tanto de solidão, por mais que a gente às vezes não tenha alguém para quem dirigir as nossas palavras, uma coisa é certa: nós não estamos sozinhos. Nós não fomos largados como o relojoeiro que deu a corda inicial e disse: funciona aí relógio, o restante é com você. Não, nós não fomos abandonados. Nós não fomos filhos que fomos deixados para trás. Não somos daqueles filhos que foram abandonados, de maneira nenhuma. O nosso Pai é um Pai que cuida de nós. É um Pai extremamente zeloso pela vida dos seus filhos, e por isso, tão logo ele sabendo que o plano da Trindade era que o Filho voltasse para a presença de Deus, ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou cuidar para que vocês tenham a minha presença no seu coração. Eu vou estar para sempre com você. Você deve se lembrar lá do texto de Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus dá aos discípulos aquelas instruções de que eles deveriam pregar o evangelho a todas as pessoas, discipular o maior número de pessoas, levar pessoas a uma consolidação por meio do batismo, ao testemunho de sua fé. E logo no finalzinho ele disse: eu estarei para sempre com vocês. E é João que nos abre os olhos para que a gente consiga ver o que seria de fato ter a presença de Jesus para sempre conosco. E aí então, mudando esse discurso de que Jesus possivelmente não estaria mais conosco, ele nos diz que nos deixaria um outro ajudador. Ele mesmo, o Espírito Santo, o Consolador, o Mestre, o Advogado, o dono da casa, esse morador por excelência que habita dentro de nossos corações e nos ilumina com a plenitude de Cristo, fazendo com que a sua vida e a minha vida glorifique a Cristo em todas as áreas. Tudo que nós fazemos é para a glória do Pai, é para a glória de Cristo. Nascemos e vivemos a nossa vida para que o nome de Deus seja glorificado. Isso é obra do Espírito. Levantamos a nossa voz em adoração, oramos a Deus por meio de uma obra específica do Espírito Santo. Somos convencidos de nosso estado miserável e pecaminoso e distante de Deus por meio da obra do Espírito Santo. Somos levados a um profundo arrependimento, quebrantamento e contrição por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós. E por vezes parece que o Espírito Santo é um tanto extinto, como disse Paulo na sua carta aos Tessalonicenses. A chama parece estar um pouco se apagando, mas Deus, que é gracioso, que é bondoso, Ele sempre nos lembra que essa chama precisa manter-se acesa dentro de nós. E por isso, Cristo aqui deixa claramente o seu zelo por nós, dizendo que não nos deixaria sozinho. Isso é maravilhoso, muito maravilhoso. Sabe, queridos, quando Jesus vai falar sobre a sua ascensão aos céus e como o Espírito agiria em nós, há duas palavras aqui que saltam aos nossos olhos, especialmente em João 14, versículo 16, faz parte desse mesmo contexto aqui. O texto bíblico nos diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando Jesus está dizendo para os discípulos:
que Ele vai enviar outro Consolador. Na língua portuguesa, outro é sempre outro. Outro é diferente, outro é à parte. Outro na língua portuguesa significa sempre um outro, nunca do mesmo. Mas aqui no texto bíblico, na língua grega, o outro tem um significado um tanto diferente. Jesus não usa o outro de outra espécie, ou outro diferente do que está. A palavra que ele usa para designar aqui outro é aquele que é da mesma natureza, da mesma espécie, do mesmo tipo. Por mais que os discípulos não tivessem ali, diante dos seus olhos, a figura gloriosa e augusta de Cristo Jesus, eles poderiam contar com a presença do Espírito, invisível no seu meio, mas ao mesmo tempo poderosamente inflamando o coração dos discípulos, para que eles alcançassem o maior número de pessoas e fossem muito ousados na pregação do Evangelho. O Espírito Santo aqui estaria invisível entre nós, mas quando nós começamos a analisar tudo que temos feito, todos os sucessos que temos conquistado, nossas conquistas, nossas vitórias, nossas celebrações, isso nos faz ver claramente que nós somos impulsionados pelo Espírito de Deus que está conosco, uma promessa do próprio Jesus. Bendito seja o seu nome para sempre. Portanto, nós não podemos, não temos nem de que reclamar, dizendo que estamos sozinhos, abandonados, desamparados. Olha aí, ó, a igreja agora está largada, sofrendo. Não, o seu Espírito está conosco. Você pode senti-lo aí mesmo, na sua casa agora, como por graça de Deus eu estou sentindo nessa noite, o Espírito Santo está conosco. E quando Jesus está prometendo então enviar o outro Consolador, o Consolador que é da mesma essência que Ele, a palavra aqui que Jesus utiliza para falar sobre o Consolador é uma palavra grega também que significa aquele que está do lado, o que consola, o que advoga, o que intercede, o Espírito que ministra lado a lado com os crentes. O mundo não pode compreender isso, por isso que quando o mundo enfrenta uma situação como essa que nós estamos enfrentando agora, o que eles fazem é se desesperar. O que eles fazem de melhor é contar os seus horrores a cada noite e ficar perplexo, preocupado com o dia de amanhã. Nós que temos o Espírito Santo, apenas descansamos porque sabemos que temos um Deus que está cuidando de nós em todas as esferas de nossa vida. Que a gente saindo livre dessa situação, o nome do Senhor será glorificado. E se porventura tombarmos no campo de batalha, o nome do Senhor será glorificado. Nós não temos preocupações com essa dimensão aqui. O nosso foco, a nossa esperança reside em estar um dia na presença de Deus. Por isso, esse mundo ele não nos afeta. Esse mundo ele não nos abate. Ele não nos oprime. Esse mundo não desanima os cristãos, porque os filhos de Deus têm o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. Você pode glorificar a Deus por isso? Tenho certeza que sim. E aqui então Jesus está dizendo que esse Espírito Santo ministra lado a lado com os crentes. É a outra ajuda da mesma espécie. Os discípulos estavam preocupados como que iam fazer sem Jesus, e aí Jesus os tranquiliza, dizendo que o Espírito Santo, o outro ajudador, era ele mesmo, era exatamente como ele. Gosto da expressão de Francis Chan, quando ele diz que ele é o Deus esquecido. Nós não somos daquelas denominações que fazem, daquelas igrejas que fazem alusão unicamente à figura do Espírito Santo, porque o nosso propósito é glorificar a Deus. Mas nós não somos daqueles que também esquecem que nós temos a presença de Deus 24 horas conosco por meio do seu Espírito. Que quando eu não tenho palavras para pronunciar diante de Deus, o seu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que quando eu não sei que direção tomar, o seu Espírito ministra a nossa mente, e aí a partir disso nós temos uma nova direção. Que quando nós não sabemos o que dizer em defesa da fé que temos abraçado em Cristo Jesus, é o seu Espírito que ministra ao nosso coração
e faz com que eu e você falemos ousadamente do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Glórias seja dada ao nome do Senhor para sempre. Por isso, Ele é da mesma essência, e aqui os discípulos não deveriam ficar preocupados. Ele é da mesma natureza que Jesus, porque Ele ensina. Discípulos haviam desfrutado de 3 anos de ensino magistral de Jesus. Jesus então promete que esse Espírito ensinará coisas maravilhosas de Deus aos corações do seu povo, uma das quais seria uma revelação maior a respeito das inter-relações das pessoas da Trindade. Que é exatamente o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo de número 8, quando ele diz que o simples fato de você dobrar o seu joelho, o simples fato de você clamar ao seu Deus, faz com que todas as pessoas da Trindade se reúnam para trabalhar para que essa oração chegue à presença de Deus. Que coisa gloriosa. Você não sabe o que orar? O Espírito intercede por você. Cristo, que é aquele que sabe e conhece profundamente as profundezas do seu Espírito, recebe essas orações e com poder glorioso leva à presença do Pai. E o Pai, que já está ali e que está ouvindo a oração, porque essa oração é feita segundo a obra do Espírito, Ele responde o nosso clamor e a nossa oração. Uma trindade inteira reunida simplesmente porque pessoas frágeis, humanas, falhas, decidiram orar e clamar a Deus num tempo como esse. Não fique com medo de suas orações. Não fique se perguntando, será que minhas orações serão ouvidas? Será que Deus está ouvindo o que eu estou falando? Tem muita gente nesse tempo agora se questionando. Pastor, por que Deus nos atende? Será que não somos justos? A ideia da Bíblia nunca é analisar apenas o caráter de Deus, mas analisar o que Deus está trabalhando em nós. Por isso, Deus trabalha muito por transformação e muito menos por substituição. Deus trabalha muito mais para que o seu povo seja trabalhado, se desperte, acorde, esteja vivo nesse tempo agora, do que simplesmente substituir a nossa dor por algo que nos traga bonança. Por isso, devemos ficar muito atentos a esse agir do Espírito Santo, porque Ele está nos ensinando a fazer algo novo. Uma outra coisa também que me chama a atenção, quando Jesus está aqui se despedindo do seu povo, é que Ele promete que esse Espírito testificará de Jesus e revelará a eles o que haveria de vir. A Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito lembrará os discípulos de todas as coisas que Jesus fez e revelará a eles todas as coisas que viriam. Que é justamente aqui todo o conteúdo do Novo Testamento. Uma pessoa comum, queridos, abre a Bíblia e ela fica se perguntando, questionando, analisando, fazendo vários porquês sobre a Bíblia Sagrada. Nós que temos o Espírito de Deus, quando lemos as páginas da Bíblia Sagrada, a gente apenas se alegra, celebra, porque o seu Espírito, o Espírito que ajudou a escrever cada palavra desse livro sagrado, ele testifica com o nosso espírito de que isso é a palavra de Deus e que serve para o nosso enlevo, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Um ímpio não entende isso, um não crente não entende isso. Por isso, às vezes, chama de mentirosa algumas palavras. Me lembro de uma certa história que eu ouvi, de uma senhora que estava evangelizando, e ela disse que perguntou a alguém que estava contando sobre Jonas, aquela história de Jonas que todo mundo conhece. E aí alguém a interpelou dizendo assim: minha senhora, a senhora tem idade para ser minha mãe, a senhora acredita mesmo que uma baleia engoliu Jonas e ele ficou vivo lá dentro? E aquela senhora, uma crente em Jesus, que acredita em cada palavra do que a Bíblia diz, ela disse-lhe: olha, se a Bíblia dissesse que Jonas havia engolido a baleia, eu ainda assim acreditaria. Essas histórias para nós só confirmam que Deus é o grande agente da história. E o seu Espírito é que trabalha para que haja esse convencimento dentro de nós. Por isso, não adianta por apenas explanação, apenas por exposição, tentar convencer alguém que não acredita na revelação das Escrituras, porque quem
traz esse convencimento à vida dos homens é o Espírito Santo. E aqui o texto bíblico nos diz que ele ensinará aos discípulos todas as coisas que Jesus fez. Ensinará aos discípulos e às gerações de cristãos a concluir cada uma das revelações e a vivenciar cada uma etapa da sua história. Além disso, o Espírito Santo também irá iluminar o entendimento do coração. Nesses dias, uma das coisas que eu tenho mais observado para a vida de muitos cristãos é o desafio de vivenciar no dia a dia cada palavra que lhes foram ministrada, cada ensino. Cada vez que nós abrimos a Escritura, nós somos nesses dias desafiados. Ou é isso mesmo, ou não vale a pena ser um cristão. E nós estamos sendo testados, eu tenho certeza disso. Nós estamos sendo moldados. Fomos colocados diante de um cenário devastador e agora chegou a hora não de provar a sua fé, mas de viver a fé que nós professamos. Chegou a hora. Não é mais uma coisa distante, não é mais algo que nós um dia viveremos, já estamos vivendo esse tempo. Chegou a hora agora de pedir ao Espírito Santo que ilumine o entendimento do nosso coração, para que as nossas próximas decisões, os nossos próximos passos, sejam devidamente orientados pelo poder do Espírito Santo. Jesus prometeu ainda enviar o Espírito Santo para que ele pudesse consolar o seu povo. Uma das coisas que, por esses dias, a gente também tem refletido bastante, é algumas pessoas se perguntando, se questionando. Pastor, o que eu digo para fulano de tal? Outro dia desse alguém me disse isso, me perguntou isso. Pastor, o que eu digo para aquela irmã? E claro, nós não sabemos de tudo que precisamos dizer. Nós não temos palavras para falar a alguém que enterrou um ente querido. Nós não temos palavras para falar algo para uma mãe que acabou de perder o seu bebê, que ela tanto orou. Nós não temos palavras. Não temos palavras para aqueles que estão afastados. Não temos palavras diante da tragédia. Não temos palavras. Mas uma coisa que nós temos e que nos é suficiente é que Cristo aqui, ele disse: eu vou enviar o Consolador, que eu da parte de Deus vos hei de enviar. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Isso aqui é glorioso, queridos. Isso aqui é maravilhoso em Cristo Jesus, porque ele está dizendo algo, ele está dizendo bem assim: vocês não serão abandonados. Vocês serão consolados. Eu vou enxugar cada lágrima de vocês. Eu vou ouvir cada oração de vocês. Eu vou estar com vocês 24 horas por dia, 365 dias no ano, décadas, séculos, milênios. Eu vou estar com vocês até a consumação dos tempos. Eu vou estar com vocês pelos séculos dos séculos. Onde vocês estiverem, eu vou estar lá, eu vou consolar vocês. E aqui, por consolo, Jesus quer dizer que o Espírito testificará a respeito dele mesmo. Quando nós nos sentimos abandonados, desamparados, o seu Espírito vem a nós com a sua palavra e diz: lembra do que ele lhes disse. Ele disse que estaria com vocês para sempre. Guarde isso no seu coração. Não tema a segunda-feira de amanhã. Não tema a semana que estamos começando agora. Cristo está conosco, seu Espírito está conosco e ele vai nos conduzir em triunfo para a glória do seu nome. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando você duvidar disso, o Espírito Santo virá até você. Ele vai dizer: não esquece a palavra que ele disse para você. Ele disse que estaria com você. Nós não sofremos de solidão, porque o seu Espírito está conosco. Nós não temos crises existenciais, porque o seu Espírito está conosco. Nós não tememos o dia de amanhã, porque o seu Espírito está conosco.
nós choramos ante as perdas das pessoas que nós amamos, que nós gostamos, os nossos entes queridos, mas a gente sabe que essa separação é só por um pouco de tempo. Daqui a pouco nós estaremos na presença de Deus, reunidos, celebrando gloriosamente, porque vencemos para a glória de Deus Pai. Você pode celebrar a Deus na sua casa, é isso? Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia! O Espírito Santo desempenhará tanto a função de promotor de justiça. Ele vai, quando a gente falhar diante de Deus, quando a gente cometer os nossos erros, os nossos pecados, Ele vai chegar para você com aquela voz dura de promotor de justiça e vai dizer assim: você pecou, você falhou, você errou. E Ele vai sempre nos mostrar a gravidade dos nossos erros, Ele vai sempre nos mostrar o quão terríveis são os nossos pecados, mas ao mesmo tempo, Ele vai nos lembrar que nós temos um advogado, e um advogado de defesa, contra quem não há argumentos que possa contrariar o que Ele tem para nós. Quando nós pecamos, Seu Espírito trabalha em nós, dizendo bem assim: por que você não reconcilia? Por que você não busca a presença de Deus? Por que você não clama pela misericórdia de Deus? Somos convencidos da gravidade dos nossos pecados, e somos convencidos que temos um Deus que nos perdoa, e vamos até Ele. E quando chegamos ali arrependidos, quebrantados, contritos, o Deus Pai já diz bem assim: você está perdoado. Você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, pelo meu Espírito, que você precisava de mim para reconectar-se com Deus, com o céu e com a eternidade. Está conectado de novo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor para sempre. Por isso Ele nos convence. E aí, de alguma forma, nós temos condições de levar a nossa fé de discípulos até o final da nossa jornada. Nós não desistimos, porque o Seu Espírito está trabalhando dentro de nós. Você sente o Seu Espírito trabalhando dentro de você? Você sente que Deus tem, de alguma forma, encorajado você a não temer ante esses desafios? Eu tenho certeza que sim. Talvez você esteja um pouco cansado, eu não duvido disso. Talvez você esteja abatido, eu não duvido disso. Quase todas as semanas alguém compartilha comigo: pastor, não estou aguentando mais. E aí a gente ora, a gente intercede, a gente diz uma palavra, escreve um texto. Eu sei que está um pouco difícil. Mas uma coisa que você não pode esquecer jamais: o Seu Espírito está trabalhando no nosso interior. E mesmo que você esteja dizendo assim: eu não aguento mais, o Seu Espírito está dentro de nós dizendo assim: eu te sustento mais um dia, confie em mim, eu alimento você outra vez, eu te dou forças, eu te visito de madrugada, eu te dou graça, eu te dou poder, eu te dou autoridade para vencer essa situação. Nós não precisamos temer. Amém? Em último lugar, Jesus promete que o Seu Espírito Santo será um divino dono de casa. Que coisa gloriosa. Deixa eu aclarar algo para os irmãos esta noite. Quando Satanás trabalha na vida de uma pessoa, seu propósito é roubar-lhe a consciência, roubar-lhe a capacidade de discernir determinadas coisas, e ser envergonhado, humilhado. E na maioria das vezes, Satanás, ele tem a especialidade de levar algumas pessoas a níveis tão baixos, que a gente fica se perguntando: agora acabou. Você lembra do endemoniado gadareno? Ele era alguém abandonado, habitava nos sepulcros. Nenhuma corrente, nenhum grilhão conseguia prender aquele homem. É isso que Satanás faz. Ele humilha as pessoas, ele envergonha as pessoas, ele separa as pessoas, ele arranca-lhes a capacidade de juízo, de discernimento. Mas a palavra de Deus descreve o Espírito Santo, aquele que vem sobre nós, como alguém que habita na casa. Não como alguém que rouba a nossa consciência. Não alguém que vem sobre nós e arranca a nossa identidade, a nossa pessoalidade. Mas alguém que vem sobre nós e adorna a casa, preenche a casa.
nos enche de alegria, uma alegria indizível, inexplicável. Uma alegria que não pode ser comparável e equiparável a absolutamente nada. O Espírito Santo faz isso. Por isso, por mais, eu gosto de um pensamento de um filósofo chamado Dostoiévski. Ele diz que todo homem que injeta uma droga na veia, ou consome uma bebida alcoólica, ou bate à porta de um prostíbulo, ou busca entretenimento, no fundo, ele está à procura de Deus. Porque essas experiências, essas entregas prazerosas, não lhe satisfazem. Mas quando ele vem a Cristo, quando ele se rende ao poder do Espírito Santo, que lhe convenceu de seu estado miserável e pecaminoso, quando ele foi convencido que a sua única esperança está em Cristo Jesus, o nosso Deus, ele então parece que agora está vivendo o seu melhor momento da sua vida. Parece que agora ele está diante de algo inexplicável, de algo nunca antes experimentado, porque o Espírito Santo veio e limpou a sua casa interior, limpou o seu coração, lhe convenceu do perdão dos pecados, caíram-lhe os fardos das suas costas e agora ele tem uma conexão direta com o Pai. Isso é o Espírito quem faz em nossas vidas. E ele, como dono de casa, ele vai preparar os nossos corações para que o Pai e o Filho consigam olhar como uma casa onde ele pode habitar. Eu gosto muito do Salmo de número 15, quando ele diz bem assim, que nós somos uma casa onde Deus habita. Quando Salomão recebeu a incumbência do seu pai de construir uma casa para o Senhor, lá em 2 Crônicas capítulo 2, versículo 6, ele parece que olha para cima, e ele diz assim, Senhor, quem é que tem condição de te edificar uma casa? Quem é que tem condição de construir uma casa onde o Senhor habita, visto que os céus dos céus não te cabem? Mas aí o Novo Testamento vai mostrar para a gente uma verdade gloriosa. É verdade, nenhuma estrutura dessa terra cabe ao nosso Deus, porque Ele é maior do que todo o universo. Nenhum lugar seria possível para a habitação de Deus, mas Ele escolheu o meu e o seu coração para habitar. Ele escolheu-nos para ser sua casa, propriedade sua. E aqui dentro de nós, não precisamos temer nada do dia que vem, nem do futuro, nem do porvir, porque o seu Espírito já gerou em nós uma confiança que nada dessa terra pode nos abalar. Você sente isso no seu coração? Ele é esse divino morador, o dono de casa. E o que ele faz é transformar o coração do crente para que Deus possa habitar-nos eternamente. Você sabe por que eu e você sentimos tanta saudade da casa de Deus? Você sabe por que a gente fica dizendo assim, oh Deus, que saudade de congregar, que saudade dos meus irmãos? É porque aqui parece que é o lugar onde Deus está no nosso meio. É porque aqui é um dos melhores lugares que você poderia escolher para começar a sua semana de domingo, com o domingo. Mas o que o Espírito Santo está nos dizendo nesse dia de hoje é que você é o melhor lugar onde Ele poderia habitar. Talvez você não tenha aquela casa luxuosa, aquela casa com sobrado, com móveis luxuosos, talvez você não tenha o piso de vinílico, talvez a sua habitação nem tenha sido construída por um arquiteto, mas aí no seu coração tem uma casa que foi construída pelo próprio Deus. Aí no seu coração, o Espírito Santo arquitetou cada detalhe dessa casa e Ele está trabalhando para que eu e você sejamos casa de Deus para sempre. Obra do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, disse Jesus, mas eu vou deixar com vocês o Consolador e Ele estará com vocês para sempre. Ele vai testificar de mim, porque Ele estava comigo. E vocês vão ter forças, vocês vão ter graça, vocês vão ter autoridade, vocês vão ter poder. Vocês vão vivenciar momentos terríveis, mas no meio dessa coisa terrível, vocês vão vivenciar a minha presença. E isso vai ser suficiente. Você recebe essa palavra?
Eu quero orar com você esta noite. Quero orar com você. Quero orar para que o seu coração tenha essa experiência de ser cheio, enchido mesmo da presença de Deus. Vamos orar? Aí onde você está agora, feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Pai, eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor deu-nos o teu Espírito para habitar dentro de nós. Porque o Senhor encheu-nos com esse teu Espírito. Transbordou-nos desse teu Espírito. Nos fez mergulhar no teu Espírito. Nós temos experimentado nesta terra a plenitude do teu Espírito Santo. O Senhor disse que ia e deixaria o Consolador. E depois dessas palavras, o Senhor acabou subindo ao madeiro, morrendo na cruz do Calvário, numa sexta-feira, mas ressuscitando numa manhã de domingo. E depois, ó Pai, de aparecer a vários irmãos, o Senhor subiu aos céus, aos olhos dos discípulos, deixando-nos a promessa do Pai. Dias depois que o Senhor subiu ao céu, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. E a tua palavra diz que foram vistas línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um dos teus filhos que estavam ali. Eles começaram a falar em outras línguas. Alguém pensou que eles estavam bêbados, mas Pedro tomou a palavra dizendo: hoje se cumpriu a palavra do Senhor, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Nós estamos aqui, ó Deus, nesse dia 24 de maio, experimentando a presença gloriosa do teu Espírito. Por isso, Deus, nós podemos celebrar ao Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor está agindo em nosso coração, e o Senhor continua nos convencendo poderosamente de que precisamos nos voltar para Ti. Nesses dias, Pai, aviva-nos, preencha-nos e encha-nos por completo. Testifique, ó Deus, no nosso coração, de que nós precisamos nos voltar para Ti em consagração e em santidade de vida. Prepara-nos, ó Deus, para vivenciarmos esse tempo agora. Prepara-nos, ó Deus, e nos dê coragem para testemunhar para o maior número de pessoas que o Senhor preparou-nos um lugar muito melhor para habitarmos. E que é projeto Teu, ó Deus, que sejamos adornados pelo Teu Santo Espírito. Continua cuidando de nós. Continua, ó Deus, velando pelas nossas almas. Oramos, Senhor, por cada um daqueles que estão enfrentando, Senhor, essa pandemia, de uma forma mais triste, com perdas. Ó Deus, estenda as Tuas mãos sobre eles agora, e lhes dê ânimo, coragem e confiança, e muito mais do que isso, por meio da Tua fé, por meio da Tua palavra, iluminada pelo Teu Espírito Santo, deles fé, para a glória de Deus. Reaviva-nos, encoraja-nos, dê-nos forças, e que seja uma noite renovadora, uma semana especial para nossas vidas, uma semana em que o Teu Espírito vai trabalhar. Nós receberemos uma visitação especial do Teu Santo Espírito, notícias boas virão sobre nós, e nós seremos vitoriosos sobre toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.